Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Muita paz e muita alegria para você e para os seus neste caminho de preparação para o Natal. Estamos no Advento, preparando-nos para celebrar o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, pela proximidade do Senhor Jesus. Bebendo da Fonte é o primeiro bloco do nosso programa. Vamos mergulhar no texto do Evangelho que vamos utilizar na liturgia deste domingo. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Leitura orante da Palavra de Deus é um elemento, é um ingrediente importante neste caminho para o Natal. É pela Palavra e a partir da Palavra que, descobrindo a verdade de Deus, nos convertemos a Deus e à sua verdade. Então, se você tem a sua Bíblia, pode tomá-la no texto de Lucas. Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Alguns publicanos vieram para o batismo e perguntaram: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis nada além do que foi estabelecido." Alguns soldados também perguntavam a João: "E nós, que devemos fazer?" João respondeu: "Não maltrateis a ninguém, nem tomeis dinheiro à força, e contentai-vos com o vosso salário." Como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão para limpar o trigo na eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga." Assim, e com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Meu irmão, minha irmã, neste terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, por isso também podemos usar a cor litúrgica rósea. Neste domingo da alegria, e alegria pela proximidade do Natal do Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de João o Batista, João o Batizador, que com o seu ministério inaugura o anúncio do Evangelho. O texto de hoje termina assim: "E com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo." Interessante esse pequeno e importante dado. João anuncia a chegada do Messias e do seu reino. E aqui nesse anúncio já estão as sementes, os germens do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua presença, o seu reino. João, portanto, está aqui no limiar do tempo novo. Anuncia e convoca, pelo seu batismo, a conversão para acolher o Messias e o tempo novo do Messias. Neste texto de Lucas, que é o evangelista deste novo ano litúrgico, nos encontramos então com muitos que vão a João para perguntar-lhe o que fazer.
E esta é uma pergunta interessante e inteligente. Que devemos fazer? Há, portanto, uma dimensão chamada dimensão ética para acolher o Messias. Isto é, estar com Jesus, ir com Jesus, ser dele, implica em fazer algo que nos identifica a ele. E não se trata aqui de uma, duas, três ou algumas obras, mas se trata de um fazer que implique toda a nossa existência, todo o nosso senso ético, toda a nossa consciência, a fim de que, neste modo de agir e de ser, nos identifiquemos como discípulos dele. Mas aqui no texto que nós ouvimos, as multidões vão a João. Os cobradores de impostos ou os publicanos vão a João. Os soldados vão a João. São homens e mulheres, portanto, abertos a uma esperança que eles veem em João, a ponto até de pensar que João fosse o Cristo, como diz o texto. E para acolher esta novidade, então eles entendem que é preciso algo a mais. O que devemos fazer? E para cada uma das classes que vai a João, para cada uma dessas classes, então João tem uma palavra. João tem um convite à conversão. Há um a fazer para cada um que queira então acolher esta novidade que João representa e anuncia. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Não cobreis mais do que foi estabelecido. Não tomeis à força dinheiro de ninguém e ficais satisfeitos com o vosso salário. Para cada uma daquelas 3 classes, então, João tem um convite. E este é um convite à conversão. Mudar de vida, mudar de jeito, tomar o caminho diferenciado. E é importante aquilo que vem logo em seguida. João não chama atenção para si, não quer confundir as mentes e muito menos realizar de modo errôneo as esperanças. Aqueles que pensam que João poderia ser o ungido, o Messias, escutam de João exatamente aquilo que é a verdade. Ele não é o Messias. João é o batizador. Eu vos batizo com água. Há alguém maior. Há alguém maior. E esse alguém maior vos batizará, de João, no Espírito Santo e no fogo. João prepara o caminho. O seu batismo é um batismo de conversão, de arrependimento, de mudança de vida, para que aquele que chega com o dom maior possa então encontrar corações preparados para receber o Espírito, o fogo, que colocam aquele discípulo, portanto, aquele que acolhe o Messias e o seu reino, na dinâmica nova. E nessa dinâmica nova é a força e o fogo de Deus que acompanham o discípulo no caminho de acolhida e de concretização e amplitude do reino de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, advento é tempo de avaliar a nossa vida. Multidões, cobradores de impostos, soldados, e aqui podemos colocar outros tantos, clero, famílias, políticos, leigos e leigas, todos precisamos nos colocar diante desta pergunta que estabelece uma ética que nos põe no caminho de Jesus. O que devemos fazer? Também para nós, neste tempo, há o que fazer. O nosso tempo exige também de nós um testemunho de pertença. Se somos de Cristo, se estamos imersos no mistério do seu reino, também há algo que cabe a mim, há algo que cabe a você.
O nosso jeito de ser, de viver, de estar no mundo, de olhar a sociedade, de olhar a igreja, precisa ser um jeito que demonstre a nossa conversão na direção de Cristo. A presença do Espírito de Deus, do fogo de Deus em nós, que nos motiva a agir com coragem, com profetismo, no movimento de conversão que nos faça homens novos, mulheres novas, abertos todos ao dinamismo e ao mistério do reino, de modo que o mundo, as estruturas, a sociedade, a igreja, tudo seja segundo o coração de Deus. O reino de Deus precisa atingir todas as realidades a partir de homens e mulheres convertidos que, abertos ao Espírito, serão capazes ali de demonstrar e de fazer aparecer a presença nova de Cristo e do seu reino. Por isso, vamos juntos ainda no caminho do Natal. Que o Senhor Jesus, chegando para a celebração do nosso Natal, fazendo memória dessa presença e dessa encarnação, Ele nos encontre convertidos. Cada um tomando consciência daquilo que deve fazer. Fazer para o progresso pessoal, para a conversão pessoal, para a santificação pessoal, mas também aquilo que cada um deve fazer para que o mundo, as realidades, a igreja, a sociedade sejam cada vez mais lugar onde o reino de Cristo apareça e cresça, sempre mais, até que chegue à sua plenitude. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no coração do tempo do Advento, acendemos já 3 velas da nossa coroa do Advento, acendemos neste final de semana a vela rosa para expressar a nossa alegria na proximidade do Senhor Jesus. Estamos imersos nesse mistério da espera. A Virgem grávida é expressão da nossa esperança realizada nela e naquele que ela traz no seu ventre pelo seu sim generoso, fecundo e radical. No coração do Advento, nós queremos nos recordar de 2 coisas. Sobre elas, quero falar-lhes neste segundo bloco do nosso programa Voz da Igreja. A primeira coisa é que neste dia 8 de dezembro, quando celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, também encerramos o ano de São José. A pandemia nos impediu de muitos encontros, de muitas celebrações, de muitas romarias que poderiam ter acontecido. E se acontecer, aconteceram em medida bem miúda. Mas pudemos ao longo deste ano, desde 8 de dezembro do ano passado, quando o Papa Francisco estabeleceu este ano dedicado a São José, pudemos olhar para este homem que também está lá no presépio, aí no seu presépio, na história e no mistério da encarnação. E olhando para José mais uma vez,
no final deste ano dedicado a Ele, mas olhando também agora presente no presépio, olhando como patrono da igreja que nos acompanha também nas celebrações, na devoção e no nosso amor também a Ele, nós queremos exatamente aprender também deste homem. Na escola de José, nós nos colocamos na escola de Nazaré, na escola de Maria, na escola do próprio Senhor Jesus. Olhar para José, aprender de José, é também seguramente nos colocar no caminho de Jesus, no caminho do reino. Na Patris Corde, que é aquele belo texto no qual o Papa Francisco estabelece o ano dedicado a São José, o Papa vai falando de várias virtudes ou de vários olhares que podem ser colocados sobre José para compreender a sua personalidade, a sua missão, o seu jeito de crer. E uma dessas muitas qualidades, desses olhares que o Papa põe sobre José, o Papa o qualifica como o homem de coragem criativa. Coragem criativa. E penso que essa palavra cai bem para este nosso tempo. Um tempo em que vamos convivendo ainda com uma pandemia que vai diminuindo na sua capacidade de matar e de estragar as vidas e as histórias, mas também já vamos convivendo com outras perspectivas ainda ligadas à pandemia e a novos vírus que parecem estar já rondando no nosso meio, o que também nos causa ainda preocupação, mas nós precisamos exatamente desta virtude que o Papa vê em São José, de coragem criativa. Uma coragem criativa que nos tire do nosso estado de desânimo, do nosso estado de paradeza, do nosso estado de angústia, da nossa moleza espiritual, pastoral e até mesmo moleza humana, para que então, levantados a partir da fé que temos, possamos de modo corajoso e criativo, retomando pouco a pouco o caminho, sem dispensar os cuidados, sem dispensar a nossa atenção pela vida e pela saúde, sem nos descuidar, mas precisamos, neste ano que daqui a pouco começa, precisamos também levantar a cabeça, levantar o ânimo, alimentar esta coragem que brota da fé e a criatividade que vem com esta coragem, para que assim possamos, pouco a pouco, retomando o caminho, as atividades, as celebrações, os trabalhos pastorais, missionários e outros tantos que nos colocam efetivamente no caminho da vida e da missão. Por isso, mais uma vez, queremos pedir a São José que nos ajude o mundo, para que passe logo esse tempo ruim. E cada pessoa possa tomar consciência da seriedade da sua participação neste processo de combate à pandemia. Há muito o que fazer. Uma coisa certamente é dedicar-nos ao cuidado com a nossa vacinação pessoal. Não podemos descuidar disto. A vida é um dom precioso e eu não posso colocar a vida do outro porque eu escolhi um caminho diferente de não cuidado. E isso pode comprometer o meu pequeno grupo ou aqueles que se encontrarem comigo. Que São José nos ajude a tomar consciência, então, da importância do cuidado, mas nos ajude também a retomar com coragem criativa o nosso caminho na direção do futuro. Não podemos ficar parados, precisamos avançar pouco a pouco na missão que não parou, se alentou, mas agora precisa ir tomando velocidade e potência, a fim de que não deixemos de fazer aquilo que o nosso tempo exige e espera de nós, os discípulos do Senhor. De modo que a nossa conversão pessoal, coletiva, eclesial, favoreça o crescimento do reino, a acolhida do Messias e, sobretudo, nos coloque no dinamismo do reino, na direção da sua plenitude. Esta é a primeira coisa. Mas uma segunda coisa importante, e acho que é muito bom tocá-la aqui,
É essa perspectiva da primeira parte do Advento que nos põe diante da segunda vinda de Cristo. Advento também nos prepara para esta segunda vinda de Cristo, que nós chamamos na teologia de parousia. Parousia é esta volta última, definitiva e gloriosa do Senhor Jesus, onde nós esperamos então que ali se consumem todas as coisas e de fato chegue à plenitude do reino. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É isso que cremos, é isso que professamos. São Cirilo de Jerusalém, lá no século IV, ensinava: anunciamos a vinda de Cristo, a primeira, mas também a segunda. A primeira no sofrimento, a segunda na glória. E vai chegar o tempo em que, queiramos ou não, estará estabelecido o reinado definitivo de Cristo, ensinava lá São Cirilo de Jerusalém. E nós também estamos, portanto, neste tempo, esperando que o Senhor volte. Santo Efrém dizia que este escondimento do dia e da hora é importante, porque cada um haverá de pensar que será no seu tempo. E pensando assim, se prepare para que ali, naquele tempo, que pode ser o tempo da volta, os que estiverem ali, como nós agora, nos preparemos de fato para acolher o Senhor que vem e ir com Ele como membros do seu corpo e da sua comunidade de eleitos e de salvos. Por isso é importante que nós não percamos isso de vista. Santo Agostinho dizia que, quer queiramos, quer não, o Senhor Jesus virá. Virá, e se não veio até aqui, não significa que não virá. E não sabemos quando. Mas se estamos preparados, dizia ele, não é importante saber a data. Por isso o Advento é para nos recordar isto. A nossa história não vai indefinidamente num horizonte que não termina jamais. Não. Na ótica da fé, estamos diante de um horizonte vertical. Vamos para frente, mas vamos para o alto. O mundo não nos basta, o mundo não nos realiza. No mundo não está a nossa plenitude. Avançamos para frente, temos futuro, mas o nosso futuro não é na mundaneidade, não é no nível da história, não é no horizonte que não termina jamais, mas vamos para frente e para o alto, para a transcendência, para Deus. E isso é importante recordarmos-nos neste tempo do Advento. Para isso, nós nos convertemos. Para isso, nós também perguntamos todos os dias, como aqueles que foram a João, o que devemos fazer? O que devemos fazer hoje? O que este tempo espera dos discípulos de Jesus? O que os discípulos de Jesus não podem deixar de fazer nesta hora, neste tempo, para que assim se mostrem como sendo de Cristo? O que devemos fazer para que este tempo seja também um tempo onde o reinado de Cristo possa ser visto, onde o reino tenha visibilidade? É muito importante isso, meu irmão, minha irmã. A nossa conversão é exatamente resposta ao que o nosso tempo, o nosso mundo, a nossa história precisam dos discípulos de Cristo. O afazer não é alguma coisa intimista, pessoal, carreirismo particular. O que devemos fazer é uma ação coletiva, é um testemunho coletivo, é uma ética cristã que nos põe no coração deste tempo como homens e mulheres profundamente marcados pela fé em Cristo e por isso mesmo capazes de interferir, de reagir, de enfrentar o mundo, enfrentar aquilo que neste tempo é oposição a Cristo e ao seu reino, e a nos mostrar aí, portanto, como homens e mulheres portadores do Espírito e do fogo que o Messias trouxe, e por isso mesmo capazes de agir de modo diferente, fecundo e transformador no coração deste tempo. Que a Virgem Santíssima, São José, nos ajudem no caminho do testemunho que devemos dar. No coração
deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, este é o nosso último bloco. Na tradição da igreja, neste tempo do advento, nós somos chamados a uma expressão de solidariedade com a missão, com a evangelização que se faz aqui no Brasil. Neste terceiro domingo do Advento se faz a coleta para a evangelização. Todas as comunidades, capelas, matrizes, todas as dioceses se organizam para esta campanha da evangelização. Ela ajuda a manter a evangelização nas dioceses, nos 19 regionais do nosso país e na Conferência Nacional nas suas estruturas maiores e nacionais. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que vai então para a Eucaristia, para a celebração neste final de semana, leve a sua pequena contribuição. Ela vai ajudar a evangelizar. Evangelizar é anunciar Jesus, evangelizar é cuidar da vida em nome de Jesus, evangelizar é manter as boas e fecundas instituições que estão a serviço do anúncio e do cuidado. De modo que a nossa colaboração neste final de semana ajude, portanto, a dar dinamismo e a dar eficácia aos esforços, aos projetos iniciados para que a evangelização e a promoção da vida não parem neste tempo também difícil para todos, mas também por isso mesmo difícil para manter a evangelização e aquilo que ela exige também de nossos empenhos financeiros para custeá-la. A sua colaboração será importante. Então quero rezar com você a oração da campanha para a evangelização. Campanha que nós vivemos na igreja no Brasil nestes dias 11 e 12 de dezembro. Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e vulneráveis, amparo daqueles que esperam em vós. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização, em meio aos desafios do tempo presente. Batizados e enviados para anunciar a palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo em comunidades eclesiais missionárias, queremos renovar nossa responsabilidade com a missão da Igreja. Renovai nossa esperança, fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Que São José
cujo ano encerramos no último dia 8, nos ajude na missão, a fim de que, amparados pelo nosso bondoso patrono, patrono da nossa Igreja Católica, não deixemos jamais de anunciar Jesus, o seu Filho, e de fazer crescer no meio de nós o reino do Cristo, o Messias, a quem nós aderimos pela fé no caminho da vida e da história, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.